Questão 1 a respeito da laxidemia. Boa noite, professor, e boa noite, Fernando. Então, tenho aqui o gráfico, mas eu prefiro explicar sem o gráfico no primeiro momento. A gente vai iniciar o trabalho, a gente vai iniciar o exercício, a gente precisa então de uma demanda, a gente tem uma demanda energética e a gente vai começar a usar as vias para ter energia, né, para gerar ATP. Vou usar a glicólise como exemplo aqui nessa questão. E já vou adiantar também que o resultado dessa glicólise é piruvato. Esse piruvato intracelular, ele precisa entrar na mitocôndria para gerar ATP para iniciar o ciclo de Krebs, né? Então, existe uma proteína chamada MCT que fica na mitocôndria. Ela transporta o piruvato que tá aqui que já está dentro da célula para dentro da mitocôndria, né? Então, esses MCTs têm uma responsabilidade muito grande aí. Só que, por vezes, a gente acaba tendo uma demanda maior de exercício, né, de intensidade. E esses MCTs acabam não dando conta o suficiente de transformar esse piruvato, de transportar esse piruvato para dentro da mitocôndria, então gerando um acúmulo de piruvato fora da mitocôndria, né? Então, esse acúmulo acaba ativando a LDH, que é uma enzima que vai transformar esse piruvato em lactato e vai colocar na corrente sanguínea, certo? Então, iniciamos aqui o exercício, baixa intensidade numa região que a gente chama de subaeróbia, perdão. Essa região subaeróbia, então, a gente vai são exercícios regenerativos de baixa intensidade. Percebe aqui que o lactato continua bem baixo e a produção e a metabolização sobem paralelas, sobem juntas. Ou seja, a gente tem a produção do piruvato e a entrada dele para dentro da mitocôndria. Aumentamos, então, passamos aqui esse primeiro limiar e a gente aumenta o nível da intensidade do exercício. Com isso, os MCTs já não estão quase dando conta desse piruvato que está ali extracelular, porque é assim que funciona, que aumentou a intensidade do exercício, logo a gente tem mais demanda, enfim. Nessa primeira área aqui, depois do primeiro limiar, a gente chama de anaeróbio extensivo, que são exercícios de intensidade já um pouco mais altas. E quando a gente treina eles, quando a gente faz exercícios, mantém esses exercícios, né, exercita isso e treina de fato, a gente tem algumas alterações metabólicas, né? Então a gente tem mais capilarização nas musculaturas, a gente tem também um aumento mitocondrial importante, né? Ou seja, quanto mais tu treina, mais tu vai ter mais mitocôndria e assim, por sua vez, também tu consegue transportar esse primeiro limiar para esse lado do gráfico, no caso, à direita. Perfeito? Percebe, então, que a produção e a metabolização começam a se diferenciar aqui e o lactato também começa a subir conforme a produção, conforme há um déficit de produção e metabolização. Perto aqui, então, deste outro limiar que eu já vou explicar, a gente entra numa área de anaeróbio intensivo, né? A gente ganha algumas melhorias a partir do treino, né? A partir desse momento, e vão ser elas aumento da sístole, diminuição da frequência cardíaca e essas duas que eu lembro. Aqui, extensivo, né? Anaeróbio extensivo. Chegou aqui, passou esse limiar de intensidade do exercício, a gente chega num platô, ou seja, os MCTs já não conseguem mais dar conta de todo esse piruvato, então e ele está trabalhando no seu máximo, mas mesmo assim, como a gente aumenta a produção, a gente também aumenta então o lactato. Essa área é a área chamada anaeróbio. Então a gente vai ter um aumento de potência, a gente vai ter e a gente vai treinar e aumentar a resistência também. Sempre lembrando que quanto mais a gente treinar, mais a gente vai transportar esses limiares à direita.